Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia que a gente faz aquele vídeo sem enrolação e a escolhida de hoje foi exatamente Transmissão Paulista TRPL4. E aí eu cheguei a falar em um podcast recente, né, no TubaCast, inclusive alguns pontos que as pessoas às vezes desconhecem sobre a Transmissão Paulista e as pessoas acabaram colocando ali algumas informações nos comentários, outros fizeram essas duas perguntas aqui que estão aparecendo, inclusive perguntando se vale a pena vender e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para que a gente possa ver exatamente esses pontos, mas agora com imagens, né? Porque quando a gente está lá no podcast a gente só fala, então a pessoa precisa imaginar e a gente sabe que tem uma dificuldade um pouco maior na hora de imaginar. Eu acabo fazendo o cálculo mais rápido, mas eu sei que a maioria das pessoas não consegue fazer os cálculos tão rápido assim. Então a gente vai fazer tudo isso nesse vídeo de hoje. Se você gosta de Transmissão Paulista, comenta lá embaixo. Se você não gosta, também comenta lá embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Depois da vinheta a gente já começa. Eu acho que um ponto que é importante da gente falar agora começando o vídeo é o seguinte: a Transmissão Paulista voltou a ganhar muito holofote, né, depois que ela voltou a pagar bons dividendos e depois que ela subiu muito ano passado. Né? Então, se você olhar aqui, vamos pegar até de 2022 aqui até aqui, ó, a gente tem uma alta de 31%, mesmo com a queda atual. Se a gente pegar desse ponto daqui em outubro de 2023 até agora, são 27% aqui. Né? O que é esse ponto aqui? Por que a ação subiu tanto nesse período aqui? A Eletrobras, que tinha colocado as ações dela à venda e falou que iria fazer um block trade, ela desistiu. Então esse é um outro risco também adicional que a gente nem vai falar aqui nesse vídeo de hoje. E assim como o Tagalong também, que ela não tem, é um risco adicional também que a gente não vai falar no vídeo de hoje. O nosso vídeo aqui a gente vai deixar ele mais técnico. Então existem esses outros dois riscos adicionais, que é a venda, por exemplo, da Eletrobras ou ainda o Tagalong possível. Vamos tratar aqui dos temas que eu falei lá no TubaCast que talvez tenha gerado algum problema aí de interpretação. Tá? A primeira coisa que eu acho que é importante da gente ver é o seguinte: quando eu me deparo com um resultado desse jeito aqui, me chama sempre a atenção. Por quê? Porque você olhando as linhas aqui, você acha lindo, né? A receita subiu 24%, EBITDA subiu 30%, lucro subiu 147%. É maravilhoso quando você olha esse tipo aqui. Mas quando você tem um lucro líquido de 900 milhões maior do que o EBITDA de 826 milhões, chama atenção. Né? Então por que o EBITDA, que depois do EBITDA ainda vai ter que tirar depreciação, amortização, resultado financeiro e imposto, né? O lucro vai tirar tudo isso e ainda assim ele veio maior? O que aconteceu? Né? Então é o primeiro ponto de atenção que eu preciso entender por que aconteceu esse tipo de coisa. Né? Por que a empresa teve um lucro maior do que o EBITDA? E a gente já consegue ver isso exatamente nessa página aqui. E a gente vê aqui que ela teve um imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido de 351 milhões positivo. Quer dizer, não fosse esse número aqui de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, esse lucro teria subido bastante também, mas de 360 milhões para 500 milhões, 500 e poucos milhões. Não para 900 milhões aqui. E quando a gente pega aqui o lucro do ano todo, ele não teria subido para 1 bilhão 942, teria subido para 1 bilhão e 700. Ainda assim, bons resultados, mas é importante da gente já ter aí uma atenção. Aí a gente vai para o segundo ponto que eu acho que é o mais importante. Tá? A Transmissão Paulista, ela é uma concessão que foi ali pré-1999. Tá? Se você olhar a Taesa, por exemplo, você tem mais concessões entre 99 e 2006, que já é o modelo 2 das transmissões. Se você pegar a Alupar, já é mais do modelo 3, que é depois de 2006. Então já é um modelo mais atual. A ISA-CTEP era basicamente uma linha de transmissão que já existia, que ela privatizou e que era anterior a 1999.
De 2000 a 2013, ela não pôde fazer a depreciação desses ativos. E aí ela entrou na justiça e foi sair lá o resultado final em 2016 que ela conseguiu lançar no balanço. E aí a gente tem um lucro absurdamente grande no terceiro trimestre de 2016 da Isacetep, que ela tem que receber de volta do poder concedente essa RBSE, que é todo o resultado de depreciações que ela não pôde fazer por 13 anos. E aí o governo, né, não tinha dinheiro para fazer esse pagamento à vista. E aí, o que o governo fez? Ele criou primeiro um programa de pagamento que deveria durar só 8 anos, iria acabar agora em 2023, 2024. Aí no meio veio a pandemia e também veio uma mudança ali técnica que deveria ser calculado pelo AC ou pelo CAEF, com uma discussão jurídica aí também. E aí acabou que chegou nesse fluxo de recebimento aqui da RBSE, pós-reperfilamento, né, que foi o que aconteceu ali. Então você vê que a empresa aqui, ó, ela teve 2 anos aqui de fluxo muito ruim de RBSE, 1 bilhão e 300 e 1 bilhão e meio, e agora ela recebeu 2 bilhões e 300 milhões nesse ciclo agora, que é o 2023, 2024. E depois ela ainda vai receber 2 bilhões até 2028. Então esses ciclos aqui são muito bons para a transmissão paulista. E depois a gente vê aqui, ó, que cai para 115 milhões só. Então praticamente acaba. Então em 2028 ela vai perder aqui em torno de 1,9 bilhão, tá, de reais. Esse é um ponto que é importante de vocês entenderem. E aí quando a gente vai aqui para a receita, a gente vai entender que aqui já é receita, né, bruta e já tem ali alguns descontinhos daquela RAP. Por quê? Porque aquela RAP não é exatamente o mesmo número que vai entrar aqui no consolidado. Então você vê que, por exemplo, se você pegar esse número aqui, ó, era 2.346 do ciclo, né, 2023, 2024. Pegou um pouquinho de 23 e pegou um pouquinho do 22 e pegou um pouquinho do 23. Se você olhar aqui, ó, dá 2.129. No ano passado, a RBSE foi 1.482. Né? Então, por quê? Porque ano passado era 1.556. Para esse próximo ano vai vir um valor alto também, um pouquinho menor do que esse 2.129, deve vir 1.900 e alguma coisa, porque agora é 2 bilhões aqui mais ou menos. Então, esse número aqui, ele é muito relevante no total se você parar para olhar. Por quê? Porque aqui é 2 bilhões e 100, você vê aqui que tem 1 bilhão e 500, 825 milhões, você vê aqui, ó, que a receita líquida é 3.985. Ela até para ajudar a gente, ela coloca aqui os dados. Você vê que a receita líquida operacional sem a RBSE foi 2 bilhões, a receita líquida da RBSE, já tirando impostos, etc., 1 bilhão 932. Então, hoje, é equivalente os dois, é meio a meio. Tá? Então, o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente que esse 2 bilhões para de existir, esse 1.900, ele para de existir em 2028, 2029. Tá? Que é o segundo semestre de 2028 e o primeiro semestre de 2029. Então, nesse período acaba. Ali a gente tem um ponto final nessa receita. É claro que isso o mercado todo sabe, a própria Transmissão Paulista sabe disso também e ela tem trabalhado para conseguir resolver essa situação. E como é que ela consegue resolver essa situação? Não tem jeito. Ela vai precisar investir em novas linhas de transmissão. Ela vai precisar conseguir aumentar uma quantidade suficiente para que ela compense isso. Mas lembra que são 2 bilhões por ano. Então, ela hoje tem esses investimentos todos aqui que estão aparecendo na tela. Tá? Para facilitar aqui, ela coloca o que já tem obras início e fim. Ela tem aqui os projetos em operação e os projetos em construção. Aqui ela também já coloca quanto ela já incorreu em investimentos até 31/12/2023. Então, é muito fácil da gente fazer esse cálculo. Ela precisa fazer 15,7 bilhões e ela já fez 4,9, sobrando 10,8 bilhões. E isso vai fazer
ela conseguir aqui uma RAP adicional de projetos em construção de 971 milhões nessa diferença aqui. Tá? Então ela precisa 10,7 bilhões para aumentar 971 milhões. Apenas percebam que 971 milhões que vai entrar é metade da RBSE atual de 2 bilhões, 1,9 bilhão. Tá? Então vai sair 2 e vai entrar 1, mais ou menos. Tá? Então vai entrar a metade do que tem. É claro que essas RAPs elas são reajustadas pela inflação, então o impacto que vai ser sentido lá na frente talvez até vai ser parecido, porque a RBSE também é reajustada, tá? Mas só que a gente deve ver um impacto um pouco menor. Outra coisa que também é importante da gente entender é o seguinte, normalmente o CAPEX real da ANEEL ele é colocado em um número, né? Por exemplo aqui, vamos ver aqui, ó, a Aimorés, por exemplo, o investimento era esperado de 170 milhões, o CAPEX utilizado foi 197. Ela teve uma defasagem aí de 0,6%. Por quê? Porque esse 170 ele vai sendo reajustado ao longo dos anos. Começou em 2019 e terminou em 2022, então teve esse reajuste. Durante o período aqui de 2016 e o resto, ó, aqui, todos, ela conseguiu fazer o investimento com preço menor. Então, por exemplo, aqui, ó, 601 milhões, já acabou a obra aqui, já tem o fim da obra, já teve uma antecipação de 6 meses, e o CAPEX que a ISA-CTEP fez foi 363 milhões, então ela conseguiu um desconto de 46% no total. Por que isso acontece? Porque muitas vezes você tem linhas que são continuações de outras linhas. Se uma empresa terceira pegasse, ela ia ter que fazer toda a infraestrutura. Se a ISA-CTEP, que já tem uma linha próxima, ela pega, ela consegue ter muita sinergia dessas duas estruturas. Então ela consegue fazer esse investimento com um valor muito menor. Ela já tem uma equipe lá trabalhando, ela já compra material para duas linhas de transmissão, às vezes que estão sendo feitas juntas, e aí ela consegue um desconto maior em produtos e etc. Então isso tudo faz diferença. E você vê que ela tem conseguido aqui descontos que vão de 9% até os 53%, que não deve ser o padrão. Tá? Se a gente colocar um desconto aqui de 20% a 25%, vamos imaginar que aqueles 10,8, 10,9 bilhões que ela tem que fazer, caia para em torno de 8 a 8,5 bilhões, para ela conseguir 900 milhões de reais a mais de RAP. Tá? Se ela conseguir esse tipo de retorno, o que vai acontecer com a dívida dela? Né? Hoje ela tem uma dívida aqui de 7,9 bilhões. Se ela fizer um investimento ao longo dos próximos 5 anos de 8 bilhões e meio, e só considerando novos investimentos, mas às vezes ela vai ter que fazer investimentos também na infraestrutura que existe, mas isso eu nem vou colocar no cálculo, tá? Essa dívida dela aqui tem tudo para chegar a 16 bilhões, talvez até 16, entre 15,5 e 16 bilhões, tá? Lá em 2028. Só que o EBITDA que ela tem, esse IFRS aqui, 3 bilhões 967, ou mesmo o regulatório aqui embaixo, tá? Ele vai diminuir em 2029. Por quê? Porque vai sair 2 bilhões da RBSE, que foi o que eu expliquei. Então, é muito provável, tá, que a Transmissão Paulista fique com uma dívida que hoje é parecida e é similar com a da AS Brasil, por exemplo, que ninguém quer comprar a AS Brasil nesse momento. Ela caiu de R$15 para 10, mas a pessoa quer comprar a Transmissão Paulista que subiu de 18 para 25. A pessoa quer comprar essa. Por quê? Porque essa está pagando dividendo, a outra está pagando 7 centavos de dividendo. Essa está pagando R$2 de dividendo. Claro que o cara que não entende nada vai preferir comprar que está pagando R$2. E eu até nem sei se é errado, porque ainda vai pagar mais 3, 4 anos, né? Então a pessoa pode querer comprar dessa forma. Outra coisa também que é importante é o seguinte, a empresa vai gerar caixa ao longo desse período. Então ela pode pagar e deve pagar uns 75% do lucro de dividendo e parte pode ser usado para bater essa dívida. Só que como ela vai ter que fazer alguns investimentos em melhorias e expansão, eu não acredito que vá cair exatamente o valor total.
Então, se cair ali 600 milhões por ano, essa dívida talvez não chegue em 15, 16 bilhões, chegue só em 12, 13. Né? Se ela tiver um EBITDA de 3, aí não chega no nível da AS Brasil, de 5,6 vezes, vai chegar em 4. Que é bastante alto, mas que é ok, dá para se seguir. É o que a Taesa está hoje, mais ou menos, está um pouquinho menos. Né? Então, tem aqui alguns pontos que são de muita atenção. Na ISA CTEP, tem um dividendo que não vai se manter depois de 2028, 2029, deve cair pelo menos 25% da base que tiver em 2028 para 2029, e ao longo desse período a gente vai ver o endividamento crescer. Então, se chegar em 2029 a gente tiver uma taxa de juros de 6%, por exemplo, cara, eu não acho que o mercado vai sentir tanto. Porque a dívida não vai pesar tanto, não vai ter um resultado financeiro tão ruim. Agora, se chegar lá, num período igual agora a AS Brasil chegou, de 13% de juro, vai sentir bastante. O lucro líquido vai ser praticamente todo dizimado para pagar resultado financeiro, para pagar despesa financeira de juros. Tá? Então, assim, longe de eu achar que a Transmissão Paulista seja um mau investimento. Mas você precisa estar atento a esse tipo de situação. Agora, se você vai comprar de qualquer jeito e depois na hora se cair, beleza, você continua comprando, aí é a tua estratégia. Se você vai preferir vender ali em 2026, 2027 para estar de fora disso, beleza. Né? Se a empresa vai fazer emissão de ação, vai diluir os acionistas e aí vai reduzir o endividamento também, ela pode fazer esse tipo de coisa e eu acho que ela deveria fazer esse tipo de coisa aproveitando que as ações subiram pra caramba. Se eu fosse CEO, já falei, eu faria isso, com certeza. Emitiria ali algumas ações e faria isso. Acho que tem um problema da Eletrobras. A Eletrobras talvez não vá querer exercer essas ações novas e aí ela se segura um pouquinho por causa disso. Mas é uma empresa que demanda uma certa atenção para quem está investimento de longo prazo. Quem pensa só, vou investir agora porque está na tendência, vou aproveitar 1 ano, 2 anos, etc., não faz diferença nenhuma esse vídeo. Mas é importante que vocês tenham essa atenção aqui, tá? Ficou um pouco mais longo o vídeo, eu quis passar por todos os pontos da TRPL, eu sei que é um investimento que muitas pessoas colocam a maior parte da carteira delas, então longe de querer fazer vocês venderem agora, mas vocês pelo menos terem noção do que está acontecendo e da bomba relógio que tem aí para frente. Ainda não é aquela coisa iminente, né? Ainda é uma coisa que vai demorar, mas você precisa estar ciente que isso vai acontecer e vale a pena você que é investidor da ISA CTEP, da TRPL, que você acompanhe os próximos relatórios para ver como ela está conseguindo lidar com essa questão da dívida. É muito provável que nos próximos 2, 3 anos aumente muito a dívida. É muito provável que ela ainda ganhe novos leilões e possa aumentar mais ainda essa dívida, para que ela consiga recompor todo o RBSA. E aí a dívida pode ir para 20 bilhões, para 21, 22 bilhões, e é para ela manter esse EBITDA de 4. Pode ser que a inflação suba muito, aí o EBITDA suba, mas aí o CAPEX também vai subir dos investimentos. Enfim, então tem muita coisa que pode acontecer nesses 5 anos. O que eu acho é o seguinte, você precisa ter isso em mente e você precisa ir estudando ao longo do tempo. Não é aquela empresa que hoje você pode deixar lá parada e esquecer, por exemplo, na tua carteira, porque ela sempre paga bem. A pessoa que fizer isso por mais de 5 anos, pode ser que ela acaba sofrendo lá na frente. Enfim, gente, abraços, bons investimentos. Queria aproveitar e agradecer todo mundo que confiou no trabalho e que assinou a carteira plena. A gente encerrou as vendas da carteira plena na segunda-feira com um resultado muito bacana, um resultado muito bom, ótimo inclusive, e agradecer a todo mundo. Quem tiver lá as dúvidas, não deixe de procurar a gente. Quem não aproveitou dessa vez, cara, agora é o preço cheio, ou espera uma nova janela, vamos ver se a gente vai dar de novo um desconto desse tamanho, eu acho muito difícil. Mas agradeço a todo mundo que entrou na carteira plena e que vai começar a transformar a vida dela a partir de agora. Se quiser conhecer os nossos outros produtos, inclusive a carteira plena, o link da descrição está aqui com os dados todos dos produtos, tá? Então, não deixe de entrar lá embaixo ou dicadehoje7.com/assinaturas. E aí você vai conhecer todos os nossos produtos
Lá, inclusive, tem ali, né, análises de diversas empresas, não apenas daquelas que a gente recomenda. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Nunca se esqueça, né? Construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.